nossa jornada pelas páginas da história, encontramos mistérios que desafiam nossa compreensão. Hoje vamos explorar as histórias proibidas da Bíblia. Porque a Igreja não quer que você saiba disso? Prepare-se para desvendar segredos que foram silenciados ao longo dos séculos. Você já ouviu falar dos Nefilins? Descritos no livro de Gênesis, eles são o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem seriam esses seres misteriosos? Alguns dizem que eram gigantes, outros anjos caídos. A verdade é que sua história é envolta em mistério e especulação, mas não são apenas os Nefilins que intrigam os estudiosos. Há relatos de um evangelho proibido, textos que não foram incluídos no cânon bíblico. Por que alguns livros foram deixados de fora? Será que continham verdades inconvenientes ou ensinamentos divergentes? E o que dizer de Melquisedeque, esse enigmático rei e sacerdote que aparece brevemente na Bíblia? Sua origem e seu destino são um enigma. Alguns textos apócrifos oferecem mais detalhes, mas por que essas histórias não são amplamente conhecidas? Estas são apenas algumas das muitas histórias que levantam mais perguntas do que respostas. Elas nos lembram que a história é complexa e multifacetada. O que foi omitido ou proibido muitas vezes revela tanto quanto o que foi incluído. Convido você a continuar essa busca pela verdade, desafiando o conhecido e explorando o desconhecido. Os Nefilins são uma das figuras mais misteriosas e debatidas da Bíblia. Vamos mergulhar em quem eles eram e por que suas histórias são tão envoltas em mistério. Quem eram os Nefilins? Segundo o livro de Gênesis, os Nefilins apareceram na terra nos tempos antigos, e também depois quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses filhos foram os heróis e homens famosos da antiguidade. Gênesis 6:4. A palavra Nefilim vem do hebraico e é traduzida de várias maneiras, incluindo gigantes e caídos. Alguns interpretam os Nefilins como gigantes, enquanto outros acreditam que o termo se refere a seres poderosos e tirânicos. Há várias teorias sobre a origem dos Nefilins. Uma interpretação sugere que eles eram o produto de anjos caídos, os filhos de Deus, que se materializaram em corpos humanos e tiveram descendência com mulheres humanas. Outra teoria é que os filhos de Deus eram homens piedosos que se casaram com mulheres que não seguiam a Deus, levando a uma geração de indivíduos poderosos, mas moralmente corrompidos. Por que a Bíblia esconde os Nefilins? A razão pela qual as histórias dos Nefilins são pouco discutidas pela Igreja pode ser devido à natureza controversa e ambígua de suas origens. As narrativas sobre os Nefilins desafiam as interpretações tradicionais da criação e da natureza humana. Além disso, a associação dos Nefilins com a queda dos anjos e a corrupção da humanidade antes do dilúvio pode ser vista como perturbadora ou herética para algumas doutrinas religiosas. A falta de clareza e a natureza especulativa das histórias dos Nefilins podem ter levado a Igreja a minimizar sua importância, focando em mensagens mais claras e diretas da fé cristã. No entanto, para aqueles interessados nos mistérios da fé, os Nefilins continuam a ser um tópico fascinante de estudo e discussão. O Evangelho de Judas é um dos textos mais intrigantes e controversos associados ao cristianismo primitivo. Vamos explorar o que ele contém e por que pode ter sido escondido pela Igreja. O conteúdo do Evangelho de Judas. Descoberto nos anos 1970 e publicado em 2000 o Evangelho de Judas é um texto apócrifo atribuído a autores gnósticos do século II. Este evangelho apresenta uma narrativa alternativa sobre Judas Iscariotes, sugerindo que sua traição a Jesus foi um ato de obediência a um comando do próprio Salvador. O texto oferece uma visão gnóstica do universo, incluindo uma hierarquia complexa de seres angelicais e uma interpretação diferente da criação. Judas, traidor ou fiel discípulo? Ao contrário dos evangelhos canônicos, o Evangelho de Judas retrata Judas não como um traidor, mas como o discípulo mais fiel e o único que verdadeiramente compreendeu os ensinamentos de Jesus. Ele é apresentado como alguém escolhido para desempenhar um papel crucial no destino de Jesus,
levando a crucificação como parte do plano divino. Por que a Igreja esconde o Evangelho de Judas? A Igreja pode ter rejeitado o Evangelho de Judas por várias razões. O gnosticismo, que frequentemente enfatiza o conhecimento esotérico e uma visão dualista do mundo, era considerado herético pela Igreja primitiva. Os textos canônicos foram endossados pelos líderes da Igreja primitiva como autênticos e inspirados, enquanto os apócrifos, como o Evangelho de Judas, não foram. A Igreja procurou manter uma mensagem consistente sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Textos que apresentavam narrativas divergentes ou interpretações conflitantes eram frequentemente excluídos. A exclusão do Evangelho de Judas do cânon bíblico pode ser vista como um esforço para preservar a ortodoxia e evitar a confusão entre os fiéis. No entanto, para os estudiosos modernos e os interessados na diversidade do cristianismo primitivo, textos como o Evangelho de Judas oferecem uma janela fascinante para as crenças e debates da época. O livro de Enoque é um dos textos apócrifos mais fascinantes e enigmáticos associados à tradição judaico-cristã. Vamos explorar seu conteúdo e as razões pelas quais ele pode ter sido deixado de fora do cânon bíblico. O conteúdo do livro de Enoque. O livro de Enoque é atribuído a Enoque, bisavô de Noé, e é dividido em várias seções que abordam temas como a queda dos anjos, profecias apocalípticas e visões do céu e do inferno. O livro detalha o julgamento dos anjos caídos, conhecidos como vigilantes, que desceram à terra e corromperam a humanidade, ensinando-lhes conhecimentos proibidos e gerando os nefilins. Caídos Enoque é descrito como um homem justo que foi levado ao céu e atuou como intermediário entre Deus e os anjos caídos. Ele recebe revelações sobre o fim dos tempos e o julgamento divino. O livro também descreve a hierarquia celestial e oferece uma visão detalhada do mundo espiritual. Por que a Igreja esconde o livro de Enoque? A exclusão do livro de Enoque do cânon bíblico pode ser atribuída a várias razões. Origens questionáveis. O livro foi provavelmente escrito no século I a.C., muito depois da vida do verdadeiro Enoque, o que levanta questões sobre sua autenticidade. Conteúdo controverso. As descrições detalhadas dos anjos caídos e suas interações com humanos vão além do que é mencionado na Bíblia, o que poderia contradizer a teologia estabelecida. Influência gnóstica. O livro de Enoque contém elementos do gnosticismo, que era considerado herético pela Igreja primitiva devido à sua ênfase no conhecimento esotérico e na salvação através do segredo e não da fé. A Igreja pode ter optado por excluir o livro de Enoque para manter uma narrativa coesa e evitar interpretações que desafiassem a autoridade eclesiástica ou causassem divisões doutrinárias. Apesar de sua exclusão, o livro continua a ser uma fonte valiosa para o entendimento das crenças e expectativas do período do Segundo Templo. A história da mulher de Ló é breve, mas carregada de significado e mistério. Vamos examinar o que a Bíblia diz sobre ela e por que sua história é tão significativa. Quem era a mulher de Ló? A mulher de Ló é mencionada no contexto da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Ela é conhecida principalmente por ter desobedecido à ordem divina de não olhar para trás enquanto fugia da destruição iminente e, como resultado, foi transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. A Bíblia não fornece seu nome ou detalhes sobre sua vida, deixando um véu de mistério sobre sua pessoa. A lição da mulher de Ló. A transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal é frequentemente interpretada como uma lição contra a desobediência e a falta de perseverança diante de Deus. Ela olhou para trás, talvez por nostalgia ou hesitação, e essa ação foi vista como uma rebelião contra a ordem divina para avançar e não lamentar o passado. Por que a Igreja esconde a história da mulher de Ló? Não há evidências de que a Igreja esconda a história da mulher de Ló. Na verdade, ela é frequentemente citada em sermões e estudos bíblicos como um exemplo do que acontece quando se desobedece a Deus. No entanto, a falta de detalhes sobre sua vida e a natureza dramática de seu destino podem levar a interpretações variadas e especulações.
A história é clara em seu propósito de ensinar sobre as consequências da desobediência, mas os detalhes escassos sobre a mulher de Ló podem deixar muitos questionando sobre sua história não contada. A história da mulher de Ló nos lembra que, às vezes, o que é omitido pode ser tão poderoso quanto o que é dito. Ela serve como um símbolo eterno da importância de seguir adiante na fé, sem olhar para trás. Melquisedeque é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia, aparecendo brevemente, mas deixando uma impressão duradoura sobre o sacerdócio e a realeza. Vamos explorar o mistério de Melquisedeque e considerar por que sua história pode ser vista como oculta ou menos enfatizada pela Igreja. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque aparece no livro de Gênesis como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão e recebe dele o dízimo dos despojos de guerra. Gênesis 14, 18, 20. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e ele é notável por sua associação com o pão e o vinho, elementos que prefiguram a Eucaristia cristã. O sacerdócio de Melquisedeque. No Salmo 110, um sacerdócio eterno é prometido segundo a ordem de Melquisedeque. E o Novo Testamento identifica Jesus Cristo como esse sacerdote eterno. Hebreus 7. A comparação entre Jesus e Melquisedeque serve para destacar a eternidade e a universalidade do sacerdócio de Cristo, que transcende as fronteiras do sacerdócio levítico. Por que a Igreja esconde o mistério de Melquisedeque? A ideia de que a Igreja esconde o mistério de Melquisedeque pode surgir da escassez de informações sobre ele na Bíblia e da natureza simbólica de sua figura. No entanto, não há evidências de que a Igreja tenha intencionalmente suprimido informações sobre Melquisedeque. Em vez disso, a figura de Melquisedeque é usada teologicamente para apontar para Cristo e seu sacerdócio único e eterno. A falta de detalhes sobre a vida e a origem de Melquisedeque pode levar a especulações e curiosidade. No entanto, a ênfase bíblica está em sua função sacerdotal e na maneira como ele prefigura o sacerdócio de Jesus, que é central para a fé cristã. Portanto, a história de Melquisedeque é menos uma questão de ser escondida e mais uma questão de ser teologicamente significativa dentro do contexto maior da revelação bíblica. A história de Caim e sua fuga após o assassinato de seu irmão Abel é uma das narrativas mais intrigantes da Bíblia. Vamos nos aprofundar nesse relato e considerar as razões pelas quais ele pode ser percebido como escondido pela Igreja. A fuga de Caim. Após Caim matar Abel, Deus o condenou a ser um fugitivo errante na terra. Caim expressou seu medo de ser morto por outros, mas Deus colocou um sinal nele para protegê-lo da vingança. Caim então se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Gênesis 4, 14 e 16. O significado da história de Caim. A história de Caim é uma poderosa ilustração das consequências do pecado e da importância da responsabilidade pessoal. O assassinato de Abel por Caim é o primeiro ato de violência registrado na Bíblia e mostra a rápida degeneração da humanidade após a queda. Por que a Igreja esconde a história de Caim? Não há evidências de que a Igreja tenha intencionalmente escondido a história de Caim. Na verdade, ela é frequentemente discutida como um exemplo das consequências do pecado e da misericórdia de Deus. No entanto, a história de Caim pode ser menos enfatizada em alguns ensinamentos, porque levanta questões difíceis sobre justiça, punição e redenção. A narrativa de Caim também desafia os leitores a refletir sobre a natureza da maldade humana e a complexidade do perdão divino. Embora a história seja clara em suas lições morais, os detalhes sobre a vida de Caim após sua fuga são escassos, o que pode levar a especulações e interpretações diversas. A história de Caim continua a ser uma parte importante do diálogo sobre fé, justiça e a natureza humana, oferecendo lições valiosas para a compreensão da condição humana e da necessidade de redenção. Chegamos ao fim de nossa jornada por entre os mistérios e as histórias menos contadas da Bíblia. Cada narrativa que exploramos nos convida a olhar além do que é comumente aceito, a questionar e a buscar um entendimento mais profundo da nossa fé e história. Que essas histórias proibidas sirvam não apenas como fonte de curiosidade, mas também como um lembrete da vastidão e da riqueza da tradição bíblica.
Elas nos desafiam a expandir nossa visão e a compreender que, em cada página esquecida ou linha omitida, há uma oportunidade para crescer em conhecimento e em espiritualidade. Se você se sentiu inspirado por essas revelações, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu like é muito importante para nós, então não se esqueça de curtir e comentar abaixo com suas próprias reflexões e descobertas. E se você acredita que mais pessoas deveriam conhecer esses mistérios, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos desvendar os segredos do passado e iluminar os caminhos do futuro. Ajude o canal a crescer e continue conosco nesta busca pela verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.